Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você tá no meu escritório e hoje a gente vai falar sobre... Hoje é Pergunte ao Pastor, é isso. Pergunte ao Pastor. Nessa semana, o programa de respostas rápidas para as perguntas curtas que vocês mandam aqui no membros do canal, mas também no meu Instagram. Porque a gente não tem muitos membros ainda, a gente tem pouquinhos membros, aí os membros não fazem ainda muitas perguntas. Então, a gente às vezes tem que esperar, acumular aí umas perguntas dos membros para poder perguntar. Então, se você for membro, é muito provável que sua pergunta seja respondida logo. Então, se inscreve aqui para ser membro do canal. É bem baratinho, você ajuda a sustentar o nosso ministério. No de hoje, vou responder as perguntas lá do Instagram. Eu vou ficar usando o Instagram até a gente ter membros o bastante pra ter perguntas o suficiente pra 2 vídeos por semana nos membros do canal. Você entendeu aí como é que funciona. Como ser mais corajosa quanto ao evangelho? Sofro um pouco nas aulas de letras na faculdade. É importante que você tenha coragem e força pra poder posicionar-se como cristã, mas também pra poder ter graça e misericórdia nesse posicionamento. Então, entenda onde é que é a liberdade do professor, onde você simplesmente não vai estar atrapalhando a aula, tentando todo o tempo intervir com tudo aquilo que você não concorda na aula. Você pode ouvir coisas na aula que você não concorda e mesmo assim, sem precisar ficar o tempo todo contrapondo o professor. Às vezes você pode se impor onde você julgar que é necessário, mas acima de tudo, dê um bom testemunho do evangelho e pregue a palavra de Cristo Jesus para quem Deus colocar à sua frente. Lembre que o que importa no fim das contas é Jesus Cristo, a sua obra e aquilo que ele fez por nós e não qualquer outra coisa que o mundo tenha para nos dar. Pastor, alguns pastores pregam que Davi pegou 5 pedras para derrotar 5 gigantes. É verdade? Isso não faz nenhum sentido, tá? Só por isso quando você sai armado com mais de uma bala, é porque você tem que atirar numa quantidade imensa de gente? Pelo amor de Deus, é um gigante. Ele pegou 5 pedras porque ele achou que ia usar 5. E talvez nem as 5 desse conta. Talvez ele tivesse que usar mais. Deus mostrou pra ele que na verdade ele só precisava de uma pedra, porque quem derrotou o gigante não foi Davi, foi Deus. Não tem nada a ver de 5 gigantes, não. É comum não lembrar-se do dia exato da conversão, mesmo tendo certeza dela? Sim. Muitas pessoas não sabem exatamente qual foi o dia que elas se converteram, porque elas não conseguem marcar exatamente qual foi o dia onde o Espírito Santo trouxe sobre elas aquele momento cabal de arrependimento. Tudo é um processo, a pessoa começa a ouvir, começa a se interessar, dá um primeiro passo ali em direção à igreja, coisas assim. Então marque o seu batismo, certo? O meu batismo foi dia tal, porque o batismo é que marca de forma pública e formal essa sua entrega à fé de forma externa. Nós não temos acesso ao que nos é interno de forma clara e absoluta, mas temos acesso àquilo que é externo, que é a declaração pública de fé no batismo. O pastor disse que a ansiedade se cura com crença correta. Depende, tá? Porque aí tem uma pequena confusão. Ansiedade, no sentido bíblico, é basicamente um medo do futuro, é um temor acerca das coisas. E isso, sozinho, é algo que, primeiro, pode nem sempre ser pecado. Se você vai passar por um momento bom e feliz, você tá ansioso que aquilo chegue logo, ou vai passar por um momento difícil e aquilo te deixa um pouco nervoso, isso não é uma ansiedade pecaminosa. Filipenses vai descrever a ansiedade pecaminosa como aquilo que tira a sua alegria em Deus. Por isso ele vai dizer que a gente deve se alegrar ao invés de estar ansioso por qualquer coisa. Manter nossa alegria no Senhor. A ansiedade que tira a nossa alegria em Deus é que é a ansiedade pecaminosa. Agora, aquilo que na psicologia chamam de ansiedade, ou transtorno de ansiedade generalizada, não é a ansiedade que é tratada na Bíblia. Tem ansiedade que é tratada psicologicamente não é um temor quanto ao futuro. É uma resposta psicológica que envolve também a biologia, que não tem como alvo uma questão específica, um problema específico. Eu não estou ansioso por causa da faculdade. A ideia de ansiedade generalizada é justamente porque não existe um alvo específico daquela ansiedade. Se é algo que tem um alvo específico, puxa, eu estou muito ansioso por causa do Enem. Aí é um problema. A tag representa um tipo de experiência que não pode ser resolvido com a crença correta, porque você não sabe exatamente qual é a crença a se resolver. Então você precisa de um trabalho muito mais cuidadoso para entender o que é que está descompensado, seja no nível bioquímico, seja no nível mental mesmo, psicológico, para que você possa resolver esse problema generalizado, que sempre é multifatorial e vem de origens das mais diferentes. E como tem origens variadas, geralmente dividido entre várias origens e que toca em muitas áreas da vida, vai ser muito benéfico para resolver esse problema lidar com todas as áreas da vida, incluindo o aspecto da fé, o aspecto da crença, como outros aspectos de outras percepções acerca da vida que podem ser úteis para resolver esse tipo de problema. Então dizer que só crença correta resolve é ver o homem como um cérebro num palito. O homem é muito mais do que suas ideias. Ideias são importantes, mas ideias sozinhas não representam tudo que nós somos. Bom, pastor, detesto cozinhar, posso perder meu marido? Olha, eu nunca na minha vida lidei com caso de divórcio porque a mulher cozinha mal, certo? Vocês têm que comer. É importante que vocês comam. Se você cuida da vida doméstica e o marido trabalha fora, como é a situação de muitas famílias no Brasil, normalmente você vai ser responsável por preparar a alimentação familiar. Então, você vai ter que fazer uma coisa que você não gosta. Mas existem muitas outras formas de lidar com isso. Vocês chamam
sei lá, se vocês tiverem renda pra isso, chama uma empregada pra cozinhar, vê se você pode assumir alguma outra função que às vezes é pesada ao seu marido e pra ele cozinhar em casa, mas se ele trabalha fora o dia inteiro, pode ser improvável. Sim, você tem que conseguir entender como é que você pode resolver esse problema na sua vida de um jeito que seja razoável e factível. O seu desgosto com cozinhar não pode ser maior do que o seu amor pela sua família e pelo bom funcionamento da sua casa, ao ponto de você se eximir de ser responsável pela alimentação, se essa é a estrutura natural do seu casamento. Então é uma coisa a se considerar aí. Me divorciei porque o meu ex saiu do armário. Como explicar pros filhos tudo isso? Eu não sei como se explica pros filhos tudo isso. Você vai ter que... Sinto muito, primeiramente, né? Divórcio sempre é uma situação muito ruim. Você se divorciou porque o seu marido declarou-se publicamente como homossexual, né? Pelo que você tá me dizendo. Os filhos foram tragados aí a um problema que não era deles, né? Cabe a você e o seu marido explicarem que o marido não deseja mais estar naquele casamento porque agora ele quer se colocar em outros tipos de relacionamento. Infelizmente, os filhos, dependendo da idade, vão receber essa informação com um grau maior ou menor de detalhes. São filhos pequenos, talvez detalhe nenhum. São filhos maiores, né? Eles vão entender. É uma situação de vida muito complicada. Eu fico pensando, eu não vou saber responder essa pergunta, porque não tem resposta para essa pergunta, é uma situação muito difícil. Eu fico pensando sobre o número de pessoas homossexuais que acham que o casamento vai consertá-las. Acham que se casarem, aí a homossexualidade acaba. Que se casarem, aí não vão mais sentir tentações homossexuais ou o que quer que seja. O que é uma tolice, o que é uma bobagem. O casamento não vai fazer você parar de ter tentações homossexuais, certo? O que pode acontecer é você largar o casamento em algum momento porque não aguenta mais estar com uma pessoa com quem você não sente atração ou com quem pra você é um peso ter intimidade física. Então, se você luta contra tentações homossexuais, você tem que resolver parte desse problema, pelo menos, antes de contrair família. Você tem que, pelo menos, no mínimo, sentir atração pelo sexo oposto pra você poder entrar no casamento. Se você não sente atração pelo sexo oposto, o seu caminho aí, se você não conseguir lidar com isso, é celibato, mas não é entrar num relacionamento onde você vai fazer com que outra pessoa passe por esse tipo de situação, certo? É muito difícil, mas é o que está disponível a nós aí, tendo fé na obra perfeita de Cristo Jesus. Pode falar sobre cremação? Meus pais querem ser cremados, mas não achei a base bíblica pra isso. Não tem que ter base bíblica pra ser cremado, gente. Ser cremado é só um jeito de lidar com o corpo, certo? Você quer enterrado, você vai virar pó, vai ser colocado num caixão e você vai ser decomposto e comido por bicho. Se você for cremado, você vai virar cinza. E aí, tanto faz. O modo como nós administramos os nossos mortos tem que ser pelo menos com dignidade, obviamente, respeitando o fato de que ali é uma vida, um corpo que não pode ser profanado. Mas se vai ser cremado e as cinzas estão guardadas no lugar, ou se vai virar pó de forma um pouco mais natural e depois aquele restinho de osso e aquele pó todo vai ser colocado em outro lugar, isso pouco importa. A ideia de que você não pode ser cremado é uma crendice, é um mero tradicionalismo que vem de círculos hiperfundamentalistas que não tem nenhuma relação com a própria escritura. Quais pontos do calvinismo o senhor não concorda? Eu concordo com 5 pontos do calvinismo, certo? E aí a gente tá falando da soteriologia calvinista. Agora, com Calvino especificamente, eu não concordo com tudo. Discordo de uma série de coisas, na verdade. Calvino é presbiteriano demais pra mim. Ele é reformado demais pra mim, nesse sentido. Discordo de várias coisas da própria doutrina calvinista, não sou um presbiteriano, então você já tira aí várias coisas. Batistas calvinistas são basicamente batistas que acreditam na doutrina da soberania de Deus na salvação dos moldes do calvinismo. Qual conselho daria pra alguém que carrega traumas pelo casamento frustrado de seus pais? Isso é um tipo de coisa que eu tenho que lidar com alguma frequência dentro da igreja, considerando que nós temos muitas pessoas com casamentos, que provêm de famílias com casamentos muito destruídos e frustrados. O que a gente sempre faz no nosso curso de noivos aqui é lembrar que nós cremos naquilo que o casamento é, não baseados na nossa própria experiência anedótica de contato com a existência, mas baseados naquilo que a palavra de Deus diz. Nossa visão de casamento é uma visão que é alimentada pela fé e não pela nossa experiência. Então veja, a pessoa cresceu num lar frustrado, onde o casamento era uma coisa muito difícil, onde todas as tias foram traídas, onde o pai foi abusado, ou o que é que seja. A pessoa muitas vezes cresce acreditando que o casamento é uma coisa ruim, negativa, uma coisa que vai fazer mal e que ele mesmo vai ter que viver um casamento daquele tipo. Pra ele, casamento é isso, né? Acredita que tem que casar porque a Bíblia manda, mas muitas vezes a gente não para olhar pra Bíblia com os olhos da fé. E a Escritura, ao declarar que o casamento é criado por Deus, é uma coisa boa, que Adão e Eva encontravam um no outro uma completude e uma unidade e uma abertura que eles não podiam encontrar em nenhum outro lugar, a gente tem algo que pode vencer a nossa própria incredulidade sobre o casamento. Olha para a Escritura, olha para a palavra de Deus, lê Gênesis 1 e 2, olha para aquilo que a palavra tem a nos dizer sobre o matrimônio, vê a beleza do casamento descrita ali no projeto de Deus para os nossos matrimônios e deixa essa imagem sobrepujar qualquer imagem negativa de casamento que a gente recebeu do mundo, da vida, da cultura ou da nossa própria experiência. Esse é o Pergunte ao Pastor de hoje. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã.
aqui no 2D de Teologia. Cheiro no seu cangote e até a próxima. Minha filha aprendeu a abrir porta. Agora a Catarina consegue ficar na ponta do pé e abrir a porta do escritório. Aí é difícil manter aqui paz. Me tranca por fora, vai me trancar fora. Eu chamo. Eu tô trancado por fora do meu escritório. Eu espero que, se alguma coisa acontecer com minha esposa, eu tô trancado aqui dentro. Eu me ajude.